duas análises, na verdade, contraditórias, uma num sentido e outra no outro, mas me parece que as duas fazem muito sentido. É possível uma coisa como é possível a outra. É possível a queda total, a crise social e a ditadura americana concomitante à instalação dessa nova ordem mundial centrada na ONU, na qual ordem, segundo a declaração dos próprios porta-vozes do BRICS, os elementos fundamentais da economia, os propulsores da economia, serão grandes empresas estatais dos vários países. Então, é claro, uma nova ordem mundial socialista. Né? E é possível também a recuperação da economia americana. Como entra no meio dessa história este caso da Coreia? A mim me parece que o esquema russo-chinês está usando a Coreia como um elemento diversionista, quer dizer, envolver os Estados Unidos num conflito que não faz o mais mínimo sentido, mantê-lo ocupado e desgastá-lo para apressar a queda da economia americana. Isso é bem possível. Também existe uma segunda possibilidade de que os russos chineses estivessem usando a Coreia neste sentido e que a glória subiu à cabeça do Kim e ele decidiu agir por conta própria e, por assim dizer, escapou do controle do esquema. Essa é uma outra possibilidade, repetindo então uma situação que aconteceu com Cuba nos anos 60, onde depois que os russos instalaram aqueles foguetes em Cuba, também a glória subiu à cabeça do Fidel Castro e ele começou a ter iniciativas por conta própria, escapando, por assim dizer, do controle do russo. Mas escapar do controle não quer dizer que está agindo contra. Isso quer dizer, o movimento comunista ele sempre teve isso, ele tem um acelerador e um breque. E está sempre usando os dois, tá certo? E vamos dizer, justamente dessa tensão entre esses dois movimentos é que o esquema comunista tem progredido sem parar, na verdade. Né? Então, quando parece que para, como aconteceu no negócio da queda da União Soviética, ele para num sentido, mas começa a atuar no outro. Então, a queda da União Soviética foi acompanhada não de um decréscimo, mas de um aumento, de um crescimento formidável do movimento comunista internacional. É uma outra coisa extraordinária você notar que praticamente toda a bibliografia americana sobre o comunismo, ela sempre interpreta o movimento comunista como um braço do Estado soviético ou do Estado chinês. Que me parece um erro metodológico formidável. Por quê? Porque o movimento comunista antecedeu de mais de meio século o surgimento da União Soviética e de quase um século o surgimento da China comunista. Então ele tem a sua dinâmica própria. Ele não depende dos estados que ele mesmo cria. Quer dizer, esses estados são, vamos dizer, instrumentos provisórios. Então, na verdade, seria uma loucura considerar o movimento comunista um instrumento da União Soviética. Ao contrário, a União Soviética foi um instrumento do movimento comunista e, conforme mostrou ali o Anatoly Golitsyn no livro New Lies for Old, quer dizer, Novas Mentiras no Lugar das Velhas, o movimento comunista soube sacrificar aquele edifício que ele tinha construído em favor do crescimento do movimento enquanto tal, dotado agora de novas estratégias, inspiradas em parte no Antônio Gramsci, mas não só em Gramsci, e dotado de uma flexibilidade muito maior, portanto, tendo abdicado daquela unidade doutrinal monolítica que tinha antes, para aceitar formas de ação muito mais diversificadas e, portanto, muito mais incontroláveis. Contribui para isso também o fato de que verbas imensas da KGB foram espalhadas pelo Ocidente, são milhares de firmas laranja, de modo que
a situação se tornou tão nebulosa, tão mesclada, que é difícil você identificar onde está a ação, vamos dizer, do atual esquema russo e onde tem uma coisa completamente diferente. Não dá para você saber o que são essas firmas, o que é a máfia russa, o que é o governo russo. É tudo uma confusão dos demônios. Tá certo? Então, e aparecem no cenário, então, milhares de novos agentes que você não sabe de onde vieram. Às vezes as pessoas usam termos como os oligarcas, a máfia russa, etc. Mas, e aqui nos Estados Unidos, o pessoal sempre gostou de explorar divisões internas do movimento comunista como se elas fossem uma coisa catastrófica. Porque se escreveu sobre o famoso conflito sino-soviético, conflito que nunca existiu e que nunca teve o menor efeito em coisa nenhuma. Tá certo? Durante todo o conflito sino-soviético, nunca parou de haver contatos entre os dois governos, viagens de diplomatas, acordos bilaterais, etc. Tudo continuou normal. O conflito sino-soviético só existia na mídia ocidental. Do mesmo modo, o conflito entre o governo russo e os oligarcas, ou o governo russo e a máfia, tudo isso a gente tem que olhar assim com uma certa dúvida. Não podemos negar, mas também não é para acreditar completamente. Enquanto nós não conseguimos mapear todos esses agentes, saber quem é quem, é melhor olhar tudo isso com um certo cepticismo. Ora, dentro dessa situação, como é que fica o Brasil? Nós sabemos que estamos aí na iminência de uma crise constitucional por causa dos condenados do mensalão, e nenhuma das sentenças foi executada até agora, e que agora, inclusive, está começando uma investigação. A promotoria pede uma investigação sobre o envolvimento do Lula, e é possível que haja uma queda de braço entre o Supremo Tribunal Federal e o Executivo, sendo que, neste caso, o Supremo Tribunal Federal deverá recorrer às Forças Armadas para fazer cumprir as sentenças, e daí nós temos uma situação que será caracterizada como um golpe militar. Porém, dentro do cenário internacional, nós perguntamos: e se houver um golpe militar, os militares assumirem o poder, derrubarem o PT, prenderem todos os mensaleiros, etc, etc. Do ponto de vista internacional, não muda absolutamente nada, porque o Brasil continuará inserido dentro do esquema do BRICS, apenas com outros agentes que vão roubar menos em benefício próprio e vão levar mais a sério o novo esquema socialista anti-americano internacional. Então estas são, vamos dizer, as perspectivas. A única possibilidade de mudança do rumo dos acontecimentos é esta recuperação da economia americana, graças ao xisto bituminoso, ou uma intervenção divina. Porém, as intervenções divinas geralmente não acontecem quando as pessoas estão pedindo para não acontecer. Então, eu sinceramente não acredito que o novo Papa compreenda a situação, pelo menos nestes termos. Aliás, eu não vi isso explicado dessa maneira em parte alguma. Inclusive mesmo as análises econômicas melhores, como a do James Rickards e a do Porter Stanberry, eles ainda têm, vamos dizer, uma visão da política americana como se fosse, vamos dizer, uma competição normal democrática, quando evidentemente a situação aqui já é muito anormal. Nós vemos que o esquema de proteção construído em torno da pessoa do Barack Obama, de modo a permitir que um total desconhecido, um sujeito sem documento, que não se sabe de onde surgiu, continue na presidência com poderes superiores ao que qualquer outro presidente teve até em tempo de guerra. Você veja que essa medida executiva que o homem passou, que lhe permite executar qualquer cidadão americano sem processo, sem direito de habeas corpus, sem coisa nenhuma, prender ou matar qualquer um, é uma coisa que nem no tempo de guerra existiu isso aí. Então, ele está com poderes aumentados que lhe permitem fazer isso, que lhe permitem tomar de qualquer cidadão o estoque de comida que ele tenha guardado ou quaisquer metais que ele tenha acumulado.
Então, em face da crise, muito pessoal diz, não, vamos investir em ouro, vamos investir em prata, vamos investir nisso, naquilo. Falo, não adianta nada, porque o governo pode tomar tudo a qualquer momento. Então, quer dizer, toda a possibilidade de autodefesa do cidadão está legalmente bloqueada. Eu não sei se Barack Obama tem meios policiais para fazer valer todo este poder que ele se arrogou, mas pelo menos ele vai tentar. Né? Muitas vezes a gente vê que essa arrogância do governo funciona às vezes em sentido contrário, como por exemplo nesse caso do desarmamento. Existem 2 ou 3 estados que aderiram a esta coisa desarmamentista, mas a maioria não está nem ligando, e todas as medidas desarmamentistas que foram tomadas até agora pelo governo, todas estão sendo solapadas em nível local por processo, por via judicial. O pessoal bloqueia tudo e continua tudo como estava antes, todo mundo conserva suas armas e só desiste delas quem quer. Então, claro, o poder do governo federal não é tanto quanto ele parece, mas o simples fato de ele se arrogar esse poder já é um negócio evidentemente alarmante, principalmente porque o agente que está fazendo isso é um sujeito que tem o direito de permanecer anônimo, escondido por trás de tudo. Quer dizer, é um fato inédito na história do mundo. Quer dizer, ninguém pode saber quem é o cara. Vamos dizer, hoje em dia, outro dia eu vi a entrevista do Mike Zullo, que é aquele investigador do Arpaio, e ele disse o seguinte: bom, no começo, no primeiro relatório que nós apresentamos, nós dissemos que havia o que chama probable cause, quer dizer, você tem motivo suficiente para iniciar uma investigação. Agora não é mais probable cause, agora nós temos a prova material definitiva de que tanto a certidão de nascimento, quanto o alistamento militar do Barack Obama, quanto o seu Social Security, é tudo falso. Mas, na verdade, o Zullo disse que não há um só documento do Barack Obama que não tenha problemas. Né? Então isso quer dizer, ninguém sabe quem é o cara e, na verdade, há um cerco para que ninguém investigue, ninguém fique sabendo nada. Quer dizer, é um acontecimento inédito na história. Então é evidente que o esquema construído para proteger esse indivíduo é muito grande, é muito vasto, tá certo? E é de tipo tentacular. Ele chega até assim, juízes do interior, testemunhas, estão conseguindo calar praticamente todo mundo. É uma situação muito, muito anormal, que já configura, né, um quadro evidentemente ditatorial. Então, eu acho que nas duas situações, da crise econômica ou da recuperação, o Barack Obama vai inventar um jeito de se sair bem, a não ser que apareça, né, que essa coisa dos documentos acabe estourando. É possível que estoure, porque agora tem um processo rolando na Suprema Corte do Alabama, que é presidida pelo Roy Moore, que não é alguém de se deixar intimidar. Então é possível que através do Alabama a coisa estoure. Mas, veja, as possibilidades de desenvolvimento são uma coisa, de desenvolvimento da situação são uma coisa, e o esquema da situação que já está montado é outra. E essa coisa do BRICS e da nova moeda internacional, isso já está montado, isso não é uma questão de ser, mas é uma questão de quando. Quer dizer que mais dia, menos dia, teremos a nova moeda internacional e o dólar vai cair. Isso aí é quase impossível que não aconteça. Então é essa a situação na qual nós estamos, e vocês aí no Brasil, vamos dizer, na melhor das hipóteses, vocês vão ter também um Brasil integrado na nova ordem mundial socialista, seja pelas mãos dos atuais, né, cleptocratas, seja pelas mãos dos nossos honestos militares.